Programa Celeiro de Craques, com Paulinho de Brito, Paulinho o mito. Paulinho de Brito vem chegando agora, mais energia na sua TV, trazendo tudo que você adora, informação com muito mais prazer. Alô, Baixada Vicentina, quem tem história tem prioridade, um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Se liga aí que já vai começar. Quem é destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Pra quem tem opinião. Programa Celeiro de Craques. Olá, como vai, amigo telespectador da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo? Estamos começando o programa Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos, canal 12net 40.1 digital, e você também pode assistir pelo site www.tvunisantos.com.br. Hoje eu vou ter a satisfação, a honra de entrevistar o vereador atuante Perivaldo Oliveira Santana, carinhosamente e popularmente conhecido como Perivaldo do Gás, que até há pouco tempo era subprefeito na área continental, onde, diga-se de passagem, é uma constatação, fez uma excelente administração. Agora, como vereador, ele tem a função também de fiscalizar, obviamente, as obras que acontecem lá e também na área insular. Isso também é um fato. Prazer, uma honra falar contigo, Perivaldo, parabenizando sempre o teu trabalho. Você é uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que atende todos com carinho, com paciência. E uma vez lá atrás, há muito tempo, o Paulo de Souza, que foi vereador também como você, quando eu estava com 25, 26 anos, ainda fazendo jornalismo, trabalhando no São Vicente Jornal, ele falou assim: Paulinho, política é a arte de engolir sapo. E realmente é um fato, porque o vereador, ele fica recebendo todas as críticas. Eu imagino o prefeito Pedro Gouveia, quando sai às ruas e não se omite, sai nas ruas, quando teve o problema de vítimas da enchente, dos barrancos que caíram, o prefeito estava lá, rente que nem pão quente. O administrador, o homem público, ele tem que encarar e ele tem que, obviamente, também receber as críticas. Mas o prefeito Pedro Gouveia e o próprio Perivaldo Oliveira Santana não são políticos tatu que se escondem. Eles se expõem e vão lá e encaram. E eu acho que isso é legal. Recentemente, o problema da ponte, você lá conversando com a população, eu acho que o homem público tem que, obviamente, também receber as críticas e dessas críticas tentar resolver os problemas, mas uma grande verdade é uma só em São Vicente. Você compara o antes e o depois. Aí você vai chegar numa conclusão que a atual administração está fazendo uma belíssima administração. Mas fala um pouco aí da Avenida Quarentenário, que foi duplicada, já foi um avanço, e agora a terceira fase, realmente a população, claro que está chateada em função da ponte fechada, que já vai ser resolvido, então você também pode até falar um pouco a respeito disso, mas o sonho do pessoal da área continental, que era a duplicação, e agora com a terceira pista, está aí, é um fato também, né? Então, Paulinho, obrigado você ter o reconhecimento de todos os serviços prestados pela prefeitura, pelo prefeito, pela toda a administração. Isso é muito importante quando tem o reconhecimento. Logicamente que a ponte criou-se um transtorno para a área continental, mas que realmente é uma situação que vem ao longo dos anos se arrastando e que hoje o prefeito teve a capacidade e a coragem de enfrentar e solucionar. O mais importante é que a cidade estava em dias para poder receber recursos. Então, quando o governo federal autorizou, a prefeitura tinha que fazer a parte dela, e estava tudo ok. E esse recurso está garantido pelo município, o município fez a parte dela, o governo federal, que é o presidente, liberou, está tudo ok. E aí é a parte burocrática, que é o caso da Caixa Econômica com as demoras, a burocracia mesmo. Mas, enfim,
Semana passada, no final de semana, a Caixa Econômica esteve lá visitando e aprovou a primeira etapa, que é a parte emergencial, 52 colunas, o qual o prefeito e nós, vereadores, também acreditamos que até o final do mês essa obra já possa já ter sido licitado e começando essa obra. Então, a previsão dessa obra começar a primeira etapa ser entregue em 90 dias. Isso será um avanço muito grande para toda a cidade. Essa obra acabando já libera a ponte? Pelo menos hoje o que está se tratado é que fazendo a emergencial, pelo menos permite o SIGPARE. Mas acredito eu que uma vez que a empresa que executar, através do engenheiro, se ele tiver a garantia que a obra, que a ponte não corre risco de cair, e ele assinar o aval, aí já libera. Né, eu acredito que o Ministério Público vai responder conforme o que tiver ali em documentação. Tendo isso, eu tenho certeza que libera definitivo, com certeza, com segurança, para que a gente possa ter a população da área continental circulando centro e área continental com maior tranquilidade. Falando da Avenida Quarentenário, como você falou, é uma importante obra que eu sempre usei como uma das maiores e importante da área continental. O quê? É uma das reivindicações mais antigas da população da área continental. Correio para a área continental, posto de bombeiro, que a gente não tinha na área continental, e a distância, e a Avenida Quarentenário. Nós fizemos no projeto nosso em 3 etapas e conseguimos. Fizemos a primeira, fizemos a segunda, inauguramos e liberamos. Isso, Paulinho, esse transtorno da população no final de tarde, de manhã nem tanto, mas à tarde, voltando para casa, você perdia num trecho aí de 1 km, 1,5 km, 40 minutos. Hoje já não existe esse trânsito. Quando você liberar a terceira faixa, e a última, com certeza acaba o trânsito. E aí você vai, com certeza, fazer com que a área continental desenvolva, você não perca tempo, você sai para trabalhar sabendo que você vai voltar, você vai ganhar 30, 40 minutos por dia, além de toda a situação da ponte, que quando estiver liberado, eu tenho certeza que a população vai enxergar uma das obras mais importantes que eu falei, essa Avenida Quarentenário, e aí você acaba concluindo, que era um compromisso nosso. E também, né, Paulinho, que a gente estava falando, da mesma Avenida Quarentenário, posso falar também, você tem conhecimento na da iluminação, área, né? Da iluminação. Da lagoa. Em qual as pessoas falavam que essa iluminação era só para o centro, era só praia. Não, a iluminação de LED, ela se deu em toda a orla da praia e agora já estendeu para a área continental. Lógico que você tem um limite para gastar por ano e não será diferente. Não sei o que tem ainda para gastar, mas iniciamos na Avenida Quarentenário, especificamente na lagoa e na quadra ali no campo do Quarentenário. Essa iluminação de LED já foi dado o start, né, pelo prefeito, e hoje quem passar lá vai ver uma outra iluminação, o qual iluminação faz parte também de segurança, né, o qual a polícia... Que era uma área bem escura, né? Muito escura. Hoje tem uma boa iluminação. Na verdade, ali é o cartão de visita da área continental. Da área continental. Né? Vai se estender a iluminação, não sei se de LED, mas com iluminação melhor, na Avenida Quarentenário, Ulisses Guimarães, Parque das Bandeiras, a Esmeraldo Tarquínio, e também a Celso Santos na Gleba, e se eu não me engano a avenida principal do Maitá também vai passar por uma transformação de iluminação na área continental. Nós vamos para os nossos apoiadores, daqui a pouco voltamos com o vereador Perivaldo Nogaes para falar assunto do teu interesse, tá certo? É rapidinho. Programa Celeiro de Craques. Grupo Paco Reciclagem, trabalhando com respeito e responsabilidade. Reciclando, transformando e fazendo o mundo melhor. O Grupo Paco é uma empresa de reciclagem que oferece serviço de coleta de recicláveis, trituração de documentos confidenciais, serviço de qualidade nas melhores empresas da região. Reciclando, transformando e fazendo o mundo melhor. Grupo Paco Reciclagem é sinônimo de tradição há 50 anos no mercado. Alô, você que vai construir ou reformar a sua casa. Lembre-se que acabamento é fundamental. Pensou em gesso? Guarde bem esse nome, Jardel Gesso. Profissional qualificado, trabalho de alta qualidade. Ligue Jardel Gesso, 996036612.
gesso 3D, sancas, divisórias de casas, escritórios, forros, banheiros, armários, estantes, revestimentos e qualquer tipo de decoração em gesso e também drywall. Orçamento sem compromisso. Aceita cartões. Ligue lá e fale com Jardel Gesso. 996036612. Eu disse 996036612. Pensou em gesso? Jardel Gesso é a solução. Momento do Legislativo, com o vereador Perivaldo do Gás. Também só questão de conscientizar as pessoas, né, a respeito de tudo isso que está acontecendo. A gente, como o vereador falou, a gente tem que ter muita consciência hoje. Eu mesmo, toda semana, todo final de semana, eu decidi de não ir mais a minha mãe até que ela possa ter, porque ela tem uma certa idade. Eu acho que para todos nós aí, filhos, sobrinhos, temos certo cuidado das nossas mães, nossos avós, porque são as pessoas mais vulneráveis. Então, eu espero também que todos nós podemos transmitir isso às pessoas para poder ter bastante consciência nesse momento e com certeza a gente pode superar. Obrigado a todos e boa noite. Voltamos a apresentar programa Celeiro de Craques. Voltamos com o segundo bloco do programa Celeiro de Craques, aqui pela TV Unisantos, canal 12net 40.1 digital. Lembrando que estamos falando com Perivaldo do Gás, vereador na primeira cidade do Brasil, a primeira Câmara das Três Américas. Não se esqueçam isso, berço da democracia. No governo anterior, teve um prédio aí que colocaram a estratégia da saúde familiar, que antigamente tinha outro nome, mudou a nomenclatura. E esse prédio ficou comprometido. E agora vai ter essa mudança. E eu também gostaria que você falasse um pouco de uma indicação importante que você fez recentemente na Câmara para o prefeito Pedro Gouveia, para melhorar as condições da casa do acolhimento para a mulher. Tem muita mulher que é maltratada pelo seu esposo e, de repente, fazer com que ela tenha custos para poder também ter renda, para não depender tanto, obviamente, do seu esposo. Embora o objetivo também não é separar, é tentar colocar psicólogos para entrar no entendimento para manter até o casamento, que é um elo que a gente não deve, obviamente, antigamente era indissolúvel, hoje nem tanto, né? Mas o importante é dar condições para a mulher poder levar uma vida um pouco independente do esposo, não é verdade? Paulinho, falando que a gente iniciou aí, da ESF, na gestão passada, pegaram algumas dos locais, recursos do governo federal, principalmente, para fazer algumas obras da saúde. Infelizmente, deixaram tudo pela metade. Deixaram uma na Nova São Vicente, uma na Nova São Vicente, no Samaritá, no Maitá, ao lado do pronto-socorro, que seria a UPA, também na Náutica 3. Fazendo um resumo, 7 obras, e o governo hoje não pode nem dar continuidade, justamente porque existe uma ação do Ministério Público. Então tem que esperar ser julgado para depois se pode fazer ou não. Infelizmente, está parado por esse motivo. E uma das obras, das únicas que foi inaugurada, 2 dessas aí foi lá no Maitá, uma de uma academia da saúde, também até hoje está interditado, porque muito vazamento, e não foi diferente a ESF. Então, tanto que hoje está voltando, a ESF saiu de lá, não tinha condições de ficar, está dentro do PS do Maitá, que fica com certo volume de pessoas lá dentro, até porque com toda essa epidemia que nós vamos falar aí depois, para tirar essas pessoas, não está agregando tantas pessoas no mesmo local, a ESF volta para onde era antigamente. O prefeito vai passar por uma pequena reforma aí rapidamente, para que a gente possa retornar aonde era, que era no CAIC, então até que possa ser feita uma reforma nesse prédio e voltar, porque o local lá é um local grande, isso e aquilo, mas não tem condições, né? Então, infelizmente,
e graças a Deus a população vai ter um local adequado agora, o qual nós estamos esperando os médicos que passou pelo concurso ser chamado para também suprir essa falta de médico, que será excelente aí para a nossa saúde da cidade. Tá certo. Nós vamos para os nossos apoiadores, daqui a pouco voltamos com Perivaldo Oliveira Santana, carinhosamente, popularmente conhecido como vereador Perivaldo do Gás. É rapidinho. Programa Celeiro de Craques. Sua bicicleta quebrou? Não fique triste e não se zangue. Ciclo Penedo é a solução. Ciclo Penedo, peças, acessórios para bicicletas e consertos em geral. Ah, já ia me esquecendo. Também tem chaveiro 24 horas. Você compra a sua bike em 6 vezes sem juros. Venha e confira o menor preço da cidade. Aceitamos todos os cartões. Atendimento das 8h30 da manhã às 18 horas. O endereço é muito fácil. Avenida Penedo, número 109, Catiapuã, São Vicente. Ligue lá e fale com a Ana ou o Manuel. 988-076867 ou 3043-1821. Ciclo Penedo é sinônimo de tradição. Há 30 anos no ramo de bicicletas. No Supermercado Novo Sucesso, você encontra ofertas todos os dias, pão quentinho a toda hora, além de uma grande variedade de doces e bolos. Carnes frescas, frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. De segunda a sábado, das 6h30 às 20 horas. Domingo, das 7 às 14 horas. Supermercado Novo Sucesso. Rua Professor Antônio Pedro de Jesus, 788, Cidade Náutica. Chegou em Praia Grande a loja de conveniência que faltava. Litoral 013, açaí, sorveteria e lanchonete. Bolos, tortas, croissants, salgados e assados diversos. Litoral 013, fica na rua 31 de março, 621, Vila Mirim, em Praia Grande. Eu disse Litoral 013, 31 de março, 621, esquina com a Kennedy, em frente ao Habib's. Litoral 013, ambiente aconchegante e estritamente familiar. Venha nos visitar. Litoral 013, a loja de conveniência que faltava em Praia Grande. Voltamos a apresentar Programa Celeiro de Craques. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Celeiro de Craques, aqui pela TV Unisantos, canal 12net 40.1 digital. Lembrando que estamos falando com o vereador Perivaldo Oliveira Santana, carinhosamente, popularmente conhecido como Perivaldo do Gás. Vou ratificar aquilo que eu falei no primeiro bloco. Até pouco tempo era subprefeito da área continental de São Vicente, onde realizou uma excelente administração. É só comparar o antes e o depois que você chega na conclusão que eu cheguei. Isso é uma constatação, tá certo? Perivaldo, gostaria que você falasse a respeito do manilhamento da pastoral, que faz um belíssimo trabalho social. Houve aí uma parceria, poder público, prefeitura e a Igreja Católica, né? Sim. Fazendo um belíssimo trabalho, mas que está tendo alguns probleminhas. Eu gostaria que você explicasse, e depois, obviamente, a gente vai falar também do bairro Quarentenário, do Rio Negro e do Rio Branco, né? Da Ponte Nova e do Rio Negro, a respeito da regularização fundiária, onde você também apresentou uma indicação na Câmara Municipal de São Vicente. Isso mesmo. Então, Paulinho, lá na pastoral, é uma obra que foi feita há muitos anos de drenagem, e ficou um trecho que ficou sem concluir. E o Ministério Público, ele sempre questiona, o qual 2017 tivemos que responder lá, ao qual pedia providência que pudesse ser feita ali, não só a limpeza, mas que pudesse em algum momento ser feito um manilhamento, 17, 18, aliás, 18, 19, e agora 2020 tornou chegar de novo uma cobrança por parte do Ministério Público pedindo providência. Eu já não estava mais na subprefeitura, o segundo Paulo me orientou, mas desde quando a gente foi apontado lá atrás, eu fiz esse processo de compra pela subprefeitura para que a gente possa manilhar e resolve de vez, até porque faz parte de toda a rede de drenagem que passa. Logicamente que a gente tem outros lugares
que precisa ser feito esse mesmo serviço de drenagem para acabar alagamento, né? Mas tem que ser uma coisa por vez e isso será feito, ao qual a pastoral tem um trabalho muito bonito com as crianças, não só no esporte, mas conduzindo de uma forma com festas, festa que eu digo, mas eventos voltados para o Dia das Mães, para Páscoa, enfim, tem uma série de trabalho que é feito pela pastoral da criança lá, que é um trabalho excelente. Falando do bairro Quarentenário, Ponte Nova e Rio Negro, eu apresentei uma indicação, até porque a gente temos uma lei 3657 municipal que impede aonde você tenha, mesmo tendo a rede de água, que você possa fazer a rede de esgoto hoje. Você ligou lá atrás quando não tinha essa lei. Também essa lei provavelmente foi feito um TAC entre Prefeitura e Ministério Público, ao qual qualquer área de invasão eu ia lá na Sabesp, fazia solicitação de uma ligação e era feito, independente de onde fosse, mesmo sendo área ambiental, que pudesse, né, a pessoa está se comprometendo. Então, provavelmente, entre Ministério Público e Prefeitura, criou-se a lei e que foi apresentada. Só que agora nós precisamos também alterar, por quê? Pelo seguinte motivo. Hoje, o município ganhou em torno de 70 milhões de investimento, justamente nesses 3 bairros, para que a gente possa fazer a rede de coleta de esgoto. E aí, você tem rua que 20% só vai ter a sua ligação. Por quê? Às vezes tem rua, às vezes tem casa que paga o imposto, tem casa que não paga o imposto. E devido à lei, aonde não paga imposto, né, que foi criada lá atrás, não pode fazer a ligação de água. É um absurdo, né? A ligação de esgoto. É um absurdo, sendo né? que a pessoa tem a ligação de água, e mesmo que ele não tenha a ligação de água, eu entendo hoje, até porque esse local é passivo de regularização, né? Já está no programa para que a gente possa fazer essa regularização, não só esses bairros, como os mais bairros. E aí nós cobramos hoje, sentamos ao qual, através desse vereador, solicitei diversas secretarias, mais o prefeito e mais a Sabesp, para que em conjunto a gente pudesse decidir. A Secretaria Jurídica ficou responsável de tratar com o Ministério Público e aí retomar e eu apresentar uma lei na Câmara, alterando para que toda essa população, Rio Negro, Quarentenário e Ponte Nova, todos os moradores possam ter, de uma vez por toda, a regularização, a ligação do esgoto, né? E também, quem não tiver a sua água instalada, que ele possa fazer o pedido e poder ter. Exatamente nessas áreas, logicamente que deve ter alguns quesitos que o Ministério Público ou até mesmo a Prefeitura possa colocar nessa lei, algum parágrafo, de alguma forma, que em diversas outras áreas não possa ser feita essa ligação. Mas se é um bairro que está passivo de regularização e se já tem a iluminação pública e já tem a água, por que não fazer a ligação de esgoto? E é uma questão de saúde, né? De saúde. É brincadeira. Em cima de tudo isso, eu fiz essa apresentação. O prefeito, junto com as demais secretarias, se enganjou, ao qual vai levar a demanda até o Ministério Público e retorna, e o mais breve possível a gente apresenta, porque precisa ser rápido, porque a obra já está em andamento, né? E uma vez, quando você faz a ligação da rede de esgoto, você puxa ela inteira, e depois você tem que fazer, na continuação, você já vai fazer na rede, já vai fazer as ramificações, é isso. Quando você tem aquela casa que não vai poder ter, você não faz, e depois você tem que retomar. Aí até aí tudo bem, mas quando é uma rua asfalto, você vai lá, corta a rua, você tem um prazo mínimo ali para poder já refazer aquela pavimentação e depois você volta a quebrar. Senão vai ter que fazer 2, 3 trabalhos. 2, 3 trabalhos e a população não vai entender e com certeza a gente não pode gastar de qualquer forma. Então, seguindo isso aí, eu já saímos na frente para que a gente possa regularizar e essas pessoas ter a sua rede de esgoto, de tratamento ali para poder, de uma vez por toda, definitivo. E veja o quanto é importante, né, a rede ter esgoto, porque as doenças que aparecem hoje,
Veja o caso do coronavírus, que até hoje a gente não sabe como é que apareceu. Apareceu na China, mas como foi? Se fica vala a céu aberto, a probabilidade de você pegar uma doença é bem maior. Então, tendo o dinheiro para fazer a rede de esgoto, eu acho que não pode fazer distinção. Tem que fazer para todos, independente ou não, se paga ou deixa de pagar, se pode ou não pode. Eu acho que o Ministério Público tem que ter o bom senso e, obviamente, a Prefeitura fazendo a parte dela. Por isso que eu sempre falo, compare o antes e o depois, porque veja o quanto essa administração está mudando as coisas em São Vicente. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, você como autoridade também, como vereador, do coronavírus, né? O prefeito já fez uma comissão, todos os dias se reúnem para, obviamente, orientar a população vicentina. É um problema metropolitano, é um problema mundial, todos os prefeitos estão, obviamente, em sintonia, mas cada prefeito tem que fazer a sua lição de casa e o prefeito de São Vicente, obviamente, fazendo com a anuência da Câmara Municipal. Normalmente, Paulinho, o prefeito, a cada 48 horas, ele se reúne com o secretário de Saúde para decidir o próximo passo, né? Ou se mantém, ou se vai ter alguma outra alteração. Até porque o que a gente precisa, Paulinho, é que as pessoas sigam tudo aquilo que as pessoas qualificadas, que a gente estava falando agora, seja ele um médico, seja ele um secretário de saúde, um ministro de saúde, que tem conhecimento para poder falar. E não a gente ficar pegando determinadas postagens de redes sociais e ficar criando aquilo na nossa cabeça, criando um pânico. Lógico que é um vírus que a gente precisamos ter bastante consciência, evitar de estar em lugar indevido, evitar de participar de reuniões de grande aglomeração. A prefeitura está fazendo com que não tenha eventos grandes, até mesmo, eu acho que até em casamentos, aniversários, escola, creche, tudo, até os serviços essenciais, com exceção da saúde, né, a prefeitura está tomando todas as providências, logicamente que a saúde, eles têm que ter um preparo melhor para poder estar pronto a atender esse município. Mas as demais secretarias, principalmente educação, como as crianças, está tomando as decisões conforme o que está sendo passado aí pelo nosso ministro e acompanhando tudo aquilo que a gente, não só no Brasil, que no Brasil, graças a Deus, e espero que não cresça da proporção que foi lá fora. Até agora só teve um caso de morte, um senhor de 62 anos, da minha idade, inclusive, ele com problema de pressão alta, problema também de diabetes, também estava com outros problemas, acabou sendo vítima do coronavírus. Um caso apenas. Tomando todas as precauções, a grande verdade é que a proliferação ela vai diminuir. Então, é isso que o Perivaldo falou agora com muita sapiência. Tem que ouvir o ministro da Saúde, os secretários de saúde, as pessoas competentes, qualificadas, não ficar olhando aí o WhatsApp, Facebook, que tem muita coisa que é mentirosa. Tem que ouvir as pessoas qualificadas e, obviamente, manter as crianças em casa. Os colégios, com certeza, não terão aulas, né? Sei que vai ser um transtorno danado, muita gente trabalha, tem que levar as crianças para a creche, mas nós estamos vivendo um momento que tem que ter precaução. E a vida vale mais do que qualquer coisa no mundo, né, Pedro? Positivo, é isso mesmo, Paulinho. Obrigado e espero que as pessoas tenham bastante consciência perante aí esses dias que a gente está vivendo contra esse vírus do coronavírus. Com certeza. A Câmara também não vai ter mais público. A Câmara, através de uma nota hoje, decidiu de só permanecer lá os vereadores, os funcionários da Câmara, imprensa e pessoas que prestam serviço e fornecedores. Do contrário, justamente para evitar a aglomeração. Isso mesmo. Tá certo. Foi um prazer, uma honra falar contigo. Eu acho que foi uma matéria esclarecedora. E pense nisso. Você tem que obedecer às regras, para que o governo não tome a atitude austera, porque pode tomar. Nesses casos, pode tomar. Essa que é a grande verdade. Então, tenham consciência e procurem obedecer aquilo
que o ministro da Saúde, secretário de Saúde, e com certeza aqui em São Vicente você entra na prefeitura, o próprio prefeito também coloca lives no Facebook falando toda hora, e é o trabalho, obviamente, do administrador público, e diga-se passagem, o prefeito Pedro Gouveia fazendo uma belíssima administração, uma excelente administração. Eu sempre falo, é só comparar o antes e o depois. Eu pago impostos em São Vicente e estou contente com a atual administração. Eu não estava com a outra. Eu não quero que volte nunca mais. Aliás, aquele vírus de 4 anos atrás, eu espero que não volte nunca mais. Pense bem nisso, hein? Que pode voltar, mas depende, obviamente, de nós, tá certo? Um abraço e fique com Deus. Programa Celeiro de Craque.